Kardec, o codificador e a codificação. Para fazer esta apresentação sobre a educação espírita, pesquisamos naturalmente no Livro dos Espíritos. Consultamos também obras que abordam o tema do professor Herculano Pires e da professora, doutora e pesquisadora Dora Encontre, grande estudiosa e divulgadora da pedagogia espírita. Foi dela a primeira tese de doutorado na USP, mostrando o projeto brasileiro e as raízes da pedagogia espírita. Este estudo deu origem ao livro do mesmo nome e forneceu subsídios para as nossas apresentações sobre o tema aqui em nosso programa. A professora Dora Encontre é, sem dúvida, na atualidade, a que mais trabalha nessa direção. E é ela também que fala sobre os pioneiros nessa tarefa, que citaremos mais adiante também. Encabeçados por Kardec, encontramos Eurípides Barçanufo, aqui no Brasil, grande educador espírita brasileiro, que em seu colégio acabou com os castigos e as recompensas numa época onde as penalidades previam puxões, tapas nas orelhas e os chamados beijos de Santa Luzia, que nada mais eram que aquelas terríveis palmatórias. E ainda havia o cubículo e a privação de merenda ou de sobremesa para os mais renitentes, né? Essa coragem e determinação de mudar as regras, Eurípides Barçanufo aprendeu com Kardec, um educador por excelência, que atendeu a tarefa designada pela espiritualidade superior para ele. E que tarefa era essa que ele realizou com um denodo? A missão de codificar os ensinamentos dos Espíritos, organizando o Livro dos Espíritos e as demais obras básicas que consolidaram o Espiritismo. Para entender como ele estava preparado para a tarefa, a gente precisa conhecer um pouco da formação intelectual do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo era Allan Kardec. Desde cedo, apresentou-se como aluno esforçado e competente. Nascido em Lyon, na França, foi para a Suíça dos 10 aos 15 anos estudar no célebre Instituto de Verdun do professor filantropo Pestalozzi, a fim de completar seus estudos. O Instituto de Verdun era uma escola de vanguarda, com o mais avançado sistema educacional da época, cuja filosofia, bem resumidamente, era ciência por base, moralidade como fim. O Instituto era um internato para meninos, a maioria suíços, mas também havia franceses, alemães, italianos, poloneses e ingleses. Era dirigido por Pestalozzi, que com sua mulher e os professores solteiros, residiam no Instituto e o dirigiam como uma família bem organizada. Pestalozzi era uma figura carismática, com ideias avançadas e pregava a pedagogia do amor. Então não foi à toa que Kardec tenha sido educador e tenha recebido influência de Pestalozzi, um dos maiores educadores de todos os tempos. Foi ali que Denisard bebeu na fonte os conceitos novos, onde o aluno era convidado a pensar, a construir seu próprio conhecimento. Era instigado a aprender. A sua formação intelectual, portanto, era de primeira. Denisard Rivail, em pouco tempo, fez-se um dos mais sábios alunos e colaborador de seu mestre. Por isso, nos afastamentos de Pestalozzi para criar institutos, como o de Verdun, a convite de governos de outros países, era o brilhante aluno Denisard Rivail que o substituía. Já tinha na época se tornado mestre com bacharelado em letras e ciências e após completar todos os estudos e defender com brilhantismo a sua tese, tinha competência para dar conta dessa tarefa. Conhecia e falava perfeito e corretamente o alemão, o inglês, italiano, espanhol, podendo também expressar-se até em holandês. E quando retorna a Paris aos 19 anos, publicando precocemente obras didáticas e propostas pedagógicas, ele destaca a importância de se formar o educador com o mesmo cuidado que se forma um médico, considerando a importância da educação na vida da criança e do jovem. Entre seus conceitos de educador, ele afirma: o principal
do que eu digo, eu vi, e muito do que eu aconselho, eu fiz. Tudo que digo repousa em minhas experiências reais. A manifestação do amor é a salvação do mundo. É o fio que liga o globo terrestre, que liga Deus e o homem. A educação provém do reconhecimento das imutáveis leis da nossa natureza. O objetivo final da educação não é o de aperfeiçoar as noções escolares, mas sim o de preparar para a vida. Não de criar o hábito da obediência cega, mas de preparar para o agir autônomo. A gente continua então na próxima semana com esse mesmo tema. Até lá e que Deus nos abençoe.